Olá pessoal, aqui é Dizio Freire, educador financeiro, batendo um papo aqui com vocês. E hoje eu queria falar de um assunto que me veio à cabeça aqui, uma reflexão essa semana bem interessante, que é como eu comecei na educação financeira. Como a educação financeira entrou em minha vida, né? Então acho que esse é um ponto de reflexão importante e eu queria hoje compartilhar um pouco dessa minha experiência, dessa minha vivência com vocês. Então, em 2012, eu passei uma fase de transição de carreira muito importante. Eu saí, trabalhava na indústria e saí da indústria, a indústria foi vendida, uma seção, e aí eu voltei a Salvador, trabalhava no interior da Bahia, e comecei a desenvolver algumas atividades aqui na capital. E essas atividades elas tiveram um tempo de maturação, obviamente você não começa a desenvolver essa operação o tempo inteiro. E foi uma fase muito delicada da minha vida, foi uma fase muito difícil. Foi uma fase onde eu tive que buscar algumas adaptações, eu fiquei fora do mercado de trabalho por mais de 6 meses, quase um ano na verdade, e precisei recomeçar de uma forma bem diferente do que eu estava acostumado a atuar em termos de padrão de salário, em termos de status de função e uma série de outras questões. E isso eu confesso que me abateu muito, isso me abateu muito porque foi um momento muito difícil onde eu precisei me readaptar. Né? Precisei me readaptar, eu baixei demais o meu padrão de vida na época, e aí eu comecei a ter algumas reflexões do tipo, poxa, eu sou economista de formação, trabalho e sou especialista em finanças. Na época eu não tinha o curso, né, de formação em educador financeiro, mas eu já era especialista em finanças. E eu não consigo ter a minha vida financeira muito bem organizada. Então isso me incomodava, isso começou a me incomodar. E aí eu comecei a ler e a estudar assuntos sobre educação financeira. Né? Eu comecei a buscar uma forma de aprender mais sobre o conceito, entender o que é educação financeira, entender o que se faz ou o que eu estava fazendo de errado para poder ter uma vida financeira mais estável, mais equilibrada. E aí eu fui começando a gostar do tema. Eu comecei a estudar, comecei a ler algumas literaturas sobre educação financeira, sobre finanças pessoais. Eu comecei a fazer alguns cursos que já existiam na época, lá no finalzinho de 2012, início de 2013. Iniciei com isso uma pós-graduação em educação financeira, já em 2013. E paralelo a isso eu comecei a dar aula, eu já estava reinserido no mercado, eu voltei a trabalhar no finalzinho de 2012 para início de 2013. E aí eu comecei a dar aula, fui convidado a lecionar uma disciplina de custo em uma instituição de ensino aqui de Salvador. E quando eu comecei a trabalhar na instituição, né, a dar aula, eu fazia aula às noites, continuei fazendo minha pós-graduação em educação financeira, a coordenadora do curso de administração, grande amiga Tati Andrade, me pediu, porque todo mundo acha que todo economista é bom de educação financeira, né? Então isso é a máxima que existe. Então ela me pediu, disse, faz uma palestra de finanças pessoais para os alunos, e aí casou com o material que eu estava estudando, porque eu já estava estudando sobre educação financeira. Então eu montei uma pequena palestra, e essa palestra, que era uma palestra para durar aí 50 minutos, 1 hora no máximo, durou mais de 3 horas, né, o bate-papo com a turma. Então foi para mim o divisor de águas da minha vida com a educação financeira. Então eu fiquei muito encantado, muito feliz com aquele resultado, e eu entendi naquele momento que eu precisava desenvolver mais esse tema, eu precisava aprender mais sobre a educação financeira para conseguir não só melhorar a minha vida financeira, como poder ajudar outras pessoas. E a partir daí eu passei a investir, me dedicar a estudar mais sobre isso. Eu concluí o curso de especialização, comecei a ajudar pessoas através de palestras, montei pequenos cursos à época, fui a São Paulo, me associei a uma empresa de planejamento financeiro pessoal, virei planejador financeiro deles, fiquei durante um bom tempo lá, só que a logística ficou ruim para mim, eu passei a atuar como planejador financeiro independente. E aí eu fui aumentando, né, meu conhecimento sobre isso, estudei mais, obviamente, sobre o mercado financeiro, comecei a me envolver mais com essas ferramentas e com esse conceito, e isso foi trazendo em mim mais conteúdo, mais bagagem, mais experiência. E a grande dificuldade que eu tinha era exatamente dar forma ao produto, né? Como é que eu formato isso? Como é que eu vendo esse trabalho de educação financeira? Então esse trabalho em São Paulo me ajudou muito nisso, a encontrar esse formato. Então encontrei o método, encontrei o formato, comecei a monetizar isso, a vender e ajudar pessoas. E hoje eu tenho uma carteira de clientes muito legal, tá? Eu tenho pessoas hoje que passaram
pelo nosso trabalho e que se desenvolvem bem. E eu, pessoalmente, como disse lá no início, iniciei exatamente em busca de uma ajuda para mim. E eu consegui entender qual é o caminho, eu consegui aprender, isso foi muito útil na minha vida. E eu levo esse meu exemplo para as pessoas com quem eu converso, com quem eu oriento, com quem eu compartilho conteúdos desse tema, porque é de fato um tema muito importante, um tema muito relevante e que deve sim fazer parte da vida de todas as pessoas, independentemente da idade, independentemente da classe social, da capacidade de renda. Isso é muito importante. A educação financeira é um elemento básico na vida de todos nós, tá bom? Muito obrigado e um forte abraço.